Alô, Maurício Menezes. Rádio Brasil Cidadão, a da pedagogia da sustentabilidade. Abrigado nela a alfabetização comportamental. Nós temos esse nosso livro, Pedagogia da Sustentabilidade, que traz a alfabetização comportamental. Está na Amazon. E ele também está em inglês também na Amazon. E nós estamos andando todo mundo falando nesse assunto. Eu hoje publiquei um vídeo do professor Piazzi, foi patrono da educação brasileira. Até um amigo me informou que ele faleceu em 2015. E ele apresenta nesse vídeo os indicadores do PISA internacionais. E que o Brasil, na melhor das hipóteses, está em quarto lugar, de trás para frente, no geral. Em matemática, ele é um dos últimos. E ele começa a apresentação dele dizendo que os professores não são educadores. Ele tinha 63 anos, eu hoje estou com 77. Em 2015 ele tinha 63, então bota aí mais 8, ele estaria com 71 hoje. Eu, aos meus 77, eu digo o seguinte: os professores têm que ser educadores. Os professores têm que ser educadores. Até porque o mundo hoje, as informações você tem nos celulares. Está aos seus dedos as informações. Mas comportamento não. Então a nossa obra que traz alfabetização comportamental para o terceiro milênio, ela é fundamental para a sobrevivência da humanidade. E eu rodo o mundo falando sobre isso, dizendo que tem que ter carga horária pesada de alfabetização comportamental, desde lá das creches até as universidades. Mas, infelizmente, tem patronos brasileiros, como o professor Piazzi, que diz que os professores não podem ser educadores. Eu nasci em 46, morava no Meier, tinha em casa pai, que trabalhava, mas era presente em casa. Tinha a mãe, que era o dia inteiro em casa, era mãe educadora, 6 filhos. Tinha 2 colaboradoras maravilhosas, que eu as tive também como mães. Tinha um casal de portugueses que morava lá atrás também, um quarto lá de trás de casa, que era um casal maravilhoso. Tinha irmãos mais velhos, tinha tios, uma família completamente constituída e presente. E a educação do lar sempre foi muito forte, muito mais no passado do que hoje. Os avós estavam mais presentes. Hoje em dia você tem uma família muito mais desestruturada, digo, no dia a dia, da presença. A mãe teve que sair para trabalhar também, a vida é dura, né? O pai trabalha muito mais arduamente porque a concorrência é grande. Antigamente era um funcionário público, ficava a vida inteira ali. Hoje em dia você tem trabalho hoje, amanhã não tem. A mãe tem que trabalhar fora também. Não tem irmãos mais velhos, porque ninguém tem família de meia dúzia. Hoje quem tem um filho ou 2 já é muito, tá certo? Não tem empregada antiga em casa, que depois você foi chamá-la de mamãe também. As empregadas que você tem, o turnover é grande, né? Então, assim, as condições são muito mais... Não tem vovô, vovó presente, como era antigamente. Os vovôs e vovós também estão por aí pela vida, estão viajando em turismo e tudo mais. Antigamente o vovô e vovó ficavam em casa cuidando de netinho. Hoje em dia não, vovô e vovó estão aí na farra, viajando, estão vivendo. Então, as condições eram muito mais adversas. E eu tive escola, Instituto de Ensino Boca do Mato, que eu sentava no colo da professora Nelly, que era professora de matemática, e me dava educação, me dava carinho, me dava amor, né? O Colégio Pedro II era referência, porque oferecia isso tudo. Então, é muito triste a gente ver um patrono da educação falar que os professores não devem ser educadores. Eu estive no governo de São Paulo, há uns 6 anos atrás, com o secretário de Educação. Ele reuniu a equipe pedagógica e eu falei, e ele disse: é isso que eu falo para vocês, vocês dizem que não. Vocês dizem que
que o professor de matemática educa, que o professor de português educa, e eu digo que não educa, que só dá a cadeira deles. E eu brigando por uma cadeira de alfabetização comportamental, estou já aí na obra, tocando isso, já vamos fazer 3 décadas. Então é triste a gente ver a situação do Brasil, no índice PISA, e é mais triste ainda a gente ver a cabeça dos ditos educadores, professores, catedráticos que dão palestras, dizer que os professores não podem ser educadores. Ele até faz uma crítica, né, aos pais e mães que não são naturais. Não importa quem esteja ali na figura de pai e mãe, desde que esteja educando, já está bom, né? Então esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: a vida hoje está muito mais difícil do que era no passado. Eu bebi água de bica, eu soltava pipa com cerol, eu soltava balão. Hoje são coisas proibidas. Eu jogava lata no rio, não tinha consciência ecológica. Então, hoje, viver tem que estar mais preparado. Você não pode fazer muita coisa que se fazia no passado. O planeta, né, tem que ser preservado para o todo, para essa população aí de 7 bilhões e meio de pessoas, né? Então, hoje é muito mais difícil de você exercer a cidadania, você tem que estar mais preparado, você tem que estar mais alfabetizado do que era no passado. Então, você escutar um educador desse, entre aspas, dizer que a educação tem que ser recebida em casa, como assim? Papai e mamãe estão trabalhando, vovô e vovó não estão lá, as crianças estão aonde? Tá certo? Então, eu estou gravando esse vídeo para parabenizar o professor pela palestra dos indicadores e dar os pêsames por essa consciência que ele tinha de que os professores não podem ser educadores. Os professores têm que ser educadores, muito mais hoje do que no passado. E a grade curricular de formação de professores tem que estar lá colocando a alfabetização comportamental, para que ele exerça, não só na hora que está dando aula de matemática, física e química, essa educação para as crianças de comportamento, como também as universidades, escolas e creches terem a carga horária de alfabetização comportamental. É fundamental, porque informação você tem na ponta dos dedos. Agora, como se comportar, isso tem que estar aqui e tem que ser desde criancinha. É isso aí, passem bem, bom dia para todos.